Rússia revela a maior reserva de petróleo do mundo na Antártida, com 511 bilhões de barris, superando a Arábia Saudita. A Argentina e Chile prometem lutar pela preservação ambiental da região. A recente descoberta pela Rússia da maior reserva de petróleo do mundo na Antártida, com impressionantes 511 bilhões de barris, reabriu um debate global sobre os impactos da exploração mineral na região. Com volume superior ao dobro das reservas da Arábia Saudita e 32 vezes o total brasileiro, essa descoberta destaca o potencial econômico e estratégico do continente gelado. A revelação da Rússia desencadeou preocupações em países como a Argentina e Chile, que reivindicam áreas da Antártida e defendem a preservação ambiental sob a proteção do Tratado da Antártida de 1959, que proíbe a atividade de mineração e militares. A região agora enfrenta uma pressão inédita. A situação reflete a urgência de fortalecer esforços para preservar o continente contra riscos ambientais e disputas territoriais que podem afetar o planeta. Com um total estimado de 511 bilhões de barris, a reserva antártica supera a produção acumulada do Mar do Norte nos últimos 50 anos, em aproximadamente 10 vezes, posicionando a região como um possível centro de extração de petróleo nos próximos anos. No entanto, especialistas e ambientalistas alertam para os riscos incalculáveis de explorar petróleo em um dos ecossistemas mais frágeis do mundo. O degelo acelerado das geleiras antárticas já provoca consequências severas para a fauna local, como a crescente mortalidade de filhotes de pinguins que enfrentam o oceano sem a proteção à prova d'água essencial para a sua sobrevivência. O derretimento das geleiras também contribui diretamente para a elevação dos níveis do mar, colocando áreas costeiras de diversos países sob constante ameaça de inundações. Para muitos, a exploração do petróleo na Antártida é uma sentença de risco ambiental, cujas implicações podem se estender além da região, afetando ecossistemas e populações em nível global. A operação russa foi conduzida pelo navio Alexander Karpinsky, operado pela Rosgel, uma agência especializada em identificar e explorar reservas minerais. Essa reserva, localizada no território antártico britânico, em uma das áreas mais hostis e cobertas de gelo do continente, teria se formado a partir da vegetação pré-histórica, quando a Antártica era um local de clima mais ameno milhões de anos atrás. A Rosgel, fundada em 2011, é formada por 63 empresas. Já descobriu mais de 1.000 depósitos de recursos significativos, como gás e ouro, em várias regiões remotas, reforçando seu papel como uma das principais exploradoras de regiões distantes e não habitadas. A descoberta da Rússia também desencadeou reações em nível global, enquanto alguns países observam com interesse a possibilidade de extrair petróleo da Antártida. Outros, especialmente nações que têm reivindicações territoriais, como a Argentina e Chile, mostram grande preocupação. Esses países defendem que a Antártica permaneça protegida pelo Tratado da Antártica, que assegura a proibição da atividade de mineração e preservação ambiental do continente. A pressão para revisar ou manter o tratado aumentou substancialmente, refletindo a importância de equilibrar interesses econômicos com a necessidade de proteger o meio ambiente. Para a comunidade internacional, a descoberta russa coloca em pauta questões de soberania e um dilema ético sobre até onde ir na exploração de recursos em regiões ambientalmente sensíveis. A preocupação com o impacto dessa possível exploração no derretimento das geleiras na fauna local mostra a urgência de debater alternativas energéticas e estratégicas de preservação. Afinal, as decisões tomadas hoje sobre a Antártica podem mudar o futuro do planeta Terra. Venezuela e Rússia fecham um acordo militar explosivo até 2030 com drones avançados e armas de ponta, desafiando a pressão global e sanções dos Estados Unidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o líder russo, Vladimir Putin, selaram na última quinta-feira um novo acordo para fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. A colaboração inclui cooperação em inteligência, contra-espionagem e desenvolvimento de tecnologias militares. O acordo, que deverá vigorar até 2030, reforça a aliança entre os regimes de Caracas e Moscou,
com ambos expressando a intenção de estender a colaboração para as próximas décadas. Segundo Maduro, as conquistas pactuadas consolidam um caminho de unidade e cooperação entre os países. Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, Dmitry Chernyshchenko, vice-primeiro-ministro da Rússia, liderava as negociações de Caracas. Chernyshchenko destacou que a Rússia está comprometida em apoiar o fortalecimento das forças armadas venezuelanas, oferecendo armamento sofisticado e tecnologia de ponta. O acordo abrange iniciativas conjuntas de desenvolvimento de drones e tecnologias de exploração petrolífera, consideradas estratégicas para ambos os países. Estamos prontos para atender plenamente às necessidades das forças armadas venezuelanas para garantir a segurança do país, afirmou Chernyshchenko. Além do aspecto militar, o pacto também inclui colaboração energética. A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, espera que a parceria com a Rússia ajude a impulsionar sua capacidade de exploração e produção. Maduro, que enfrenta a acusação de irregularidade nas eleições presidenciais de julho, classificou os novos acordos como um marco para a cooperação entre os países. Estamos contemplando a colaboração não apenas até 2030, mas também para as 2 décadas seguintes, disse ele durante o anúncio. A eleição venezuelana tem sido alvo de controvérsia desde que o Conselho Nacional Eleitoral declarou Maduro vencedor com 51% dos votos. A oposição, liderada por Edmundo Gonzalez, apresentou provas de que os resultados favoreciam Gonzalez, mas os dados oficiais não foram divulgados integralmente. A Rússia está entre os poucos países que reconhecem a vitória de Maduro, enquanto a comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, condenou o resultado. Em setembro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra os membros do governo venezuelano por interferência no pleito. Autoridades americanas denunciaram Maduro por reprimir a população e violar os direitos democráticos. Os Estados Unidos continuaram a usar todos os meios disponíveis para responsabilizar Maduro e apoiar as aspirações democráticas do povo venezuelano, declarou Wally Adeyemon, secretário adjunto do Tesouro. Com os novos acordos, Rússia e Venezuela afirmam seus laços como parceiros estratégicos, apesar das críticas globais. Segundo Chernyshchenko, a parceria é um exemplo de cooperação internacional frente a pressões externas. A base aérea mais poderosa do Brasil, equipada com os caças F-39 Gripen, F-5M e as aeronaves de monitoramento E-99 e R-99. Essa unidade é o pilar da Força Aérea Brasileira na defesa do território nacional. A base aérea de Anápolis, inaugurada em 23 de agosto de 1972, se consolidou como uma das mais importantes bases da Força Aérea Brasileira, localizada estrategicamente próxima a Brasília. Desempenha um papel essencial na defesa do espaço aéreo nacional, com tecnologia de ponta e aeronaves avançadas que garantem a segurança do país. Esse artigo explora a história, a estrutura e a importância da base de Anápolis, seu papel estratégico, os avanços em suas operações, especialmente com a chegada dos modernos caças F-39 Gripen. Concebida para receber uma nova frota de caça Mirage 3 de fabricação francesa, a base da Força Aérea de Anápolis foi a primeira instalação militar brasileira construída especificamente para operar um modelo de aeronave. Desde o início, a localização na região central do Brasil foi escolhida estrategicamente, facilitando o rápido deslocamento e ampliando o alcance da cobertura aérea da FAB. Essa localização próxima à capital também proporciona vantagem logística para a defesa nacional. A cidade de Anápolis abriga um porto seco, um terminal de transporte multimodal, com infraestrutura para operações logísticas, incluindo uma linha férrea conectada a regiões importantes do país. Esse complexo logístico fortalece a capacidade de movimentação de tropas e equipamento em caso de conflitos, fazendo da base um ponto crucial para operações militares de grande escala. Desde a sua fundação, a base da Força Aérea de Anápolis passou por várias modernizações em sua frota. Os caças Mirage 3, que operaram até 2005, foram substituídos provisoriamente por Mirage 2000 entre 2006 e 2013, enquanto a FAB definia qual seria o próximo caça principal para compor a defesa aérea. Com a chegada
dos novos caças F-39 Gripen, Anápolis passa a operar uma das aeronaves mais avançadas do mundo. Com tecnologia sueca, o Gripen representa um salto tecnológico para a FAB, oferecendo maior capacidade de combate, eficiência e flexibilidade operacional. Os F-39, que continuarão na ativa pelos próximos 30 anos, reforçam a capacidade da FAB de proteger o espaço aéreo brasileiro contra ameaças externas. Atualmente, a base abriga 3 esquadrões principais. Esquadrão Guardião. Esse esquadrão opera aeronaves E-99 de alerta aéreo antecipado e R-99 para sensoriamento remoto. Com essas aeronaves de alta tecnologia, a FAB é capaz de monitorar o espaço aéreo em tempo real e responder a potenciais ameaças de forma ágil e eficiente. Esquadrão 2, Esquadrão Jaguar, pertencente ao primeiro grupo de defesa aérea, esse esquadrão ainda opera os caças F-5M, mas em breve migrará para os F-39 Gripen, que permitirá uma atualização significativa nas operações de defesa aérea. Esquadrão 3, Carcará, operando com aeronaves Learjet R-35, esse esquadrão é responsável pelo imageamento aéreo, proporcionando suporte de reconhecimento essencial para missões de defesa e planejamento estratégico. A base de Anápolis desempenha papel essencial no Sistema Nacional de Defesa, não apenas pelo controle aéreo, mas também pela capacidade de rápida mobilização de tropas e equipamentos. Próxima à base, no Forte de Santa Bárbara, em Formosa, Goiás, estão localizadas as baterias de sistema de artilharia de foguetes Astros. Em uma situação de conflito, esses foguetes podem ser rapidamente transportados pela FAB para diferentes pontos do país, utilizando aeronaves de transporte como o KC-390. Com a modernização de sua frota e localização estratégica, a base aérea de Anápolis se posiciona como um dos centros militares mais importantes da América Latina. A chegada dos caças F-39 Gripen é um marco para a aviação de combate brasileira, garantindo à FAB uma capacidade de resposta rápida e eficiente. Esse novo poder de fogo fortalece a defesa aérea nacional e demonstra o compromisso do Brasil em manter sua soberania e segurança em uma área de rápidas transformações tecnológicas e geopolíticas. A base de Anápolis, com suas novas aeronaves e infraestrutura avançada, se consolida como a espinha dorsal da defesa aérea brasileira, garantindo que o país esteja preparado para qualquer cenário futuro. Investimento de 1,8 bilhão impulsiona turismo ferroviário em São Paulo para os próximos 10 anos. Governo Tarcísio lança a maior rede de turismo ferroviário do Brasil. Com o lançamento do ambicioso programa São Paulo nos trilhos, o governo de São Paulo, sob a liderança de Tarcísio, dá um passo significativo para transformar o turismo ferroviário brasileiro. Esse projeto inovador tem como objetivo não só revitalizar, mas também expandir a rede de trens turísticos, promovendo uma nova era de integração entre ferrovia e rodovia, com investimento de até 1,8 bilhão previsto para a próxima década. O programa promete fortalecer o setor de transporte, beneficiando o Brasil ao conectar regiões estratégicas e fomentar o desenvolvimento econômico e turístico. Centrada na ampliação de 23 circuitos ferroviários, na integração com rodovias e outros modais de transporte, a estratégia inclui planos ambiciosos como a construção do Museu da Revolução em Cruzeiro. Essas ações são desenhadas para fortalecer a infraestrutura turística e cultural do Estado, promovendo uma experiência única aos visitantes e gerando novas oportunidades econômicas para as localidades envolvidas. O projeto conta com a colaboração interdepartamental envolvendo a Secretaria de Parcerias, Investimentos, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Transporte Metropolitanos e Cultura, Economia e Indústria Criativa. Essa abordagem integrada garante um suporte robusto ao turismo ferroviário, visando maximizar seu potencial de crescimento e sustentabilidade. A rede atual de trens turísticos de São Paulo já é uma realidade vibrante em rotas como Expresso São Paulo, Paraná, Piacaba, o trem da República e o trem Guararema. Com a expansão, novas linhas serão implementadas, incluindo o Expresso Mantiqueira, que promete conectar Cruzeiro ao histórico túnel da Revolução de 1932 e se estender até Passo 4. Em Minas Gerais, essas iniciativas não só reforçam a malha turística do estado, mas também valorizam a riqueza histórica e natural da região. Comentando sobre a influência transformadora dos trens turísticos, o secretário Roberto Lucena enfatizou: os trens turísticos
transforma as paisagens urbanas e rurais, beneficiando os municípios por onde passam. A expectativa é que essa expansão traga um novo vigor para as áreas rurais e urbanas do estado, melhorando a vida dos residentes e enriquecendo a experiência dos turistas. Este ambicioso plano é parte integrante do programa São Paulo nos Trilhos, que contempla mais de 40 ações voltadas ao transporte ferroviário dos passageiros e carros, incluindo trens, intercidades, VLTs, trens urbanos e metrô. Com investimento previsto de 194 bilhões de reais em mais de 1.000 quilômetros de ferrovias, o futuro do turismo ferroviário em São Paulo promete ser um marco no desenvolvimento turístico e econômico do Brasil. A Arábia Saudita e Espanha assinam um acordo militar para a construção de 3 corvetas, ampliando a defesa naval com troca de experiência, apoio técnico e logístico. A recente parceria entre a Espanha e a Arábia Saudita marca um avanço significativo na cooperação militar entre os dois países, que firma um acordo para a construção de 3 corvetas Avance 2200. Esse projeto expandirá a capacidade defensiva das forças navais reais sauditas, fortalecendo a proteção naval do reino e os laços estratégicos entre as nações. O acordo inclui o projeto Sarawat, que já entregou 5 navios de combate ao reino saudita. As novas embarcações serão equipadas com tecnologias avançadas para enfrentar ameaças aéreas de superfícies subaquáticas. Além da construção, o apoio técnico e logístico oferecido pela Espanha durante as fases de teste e treinamento é fundamental para garantir o sucesso dessa cooperação. A construção das novas corvetas Avante 2200 representa um salto significativo na prontidão operacional das forças reais navais sauditas, assim como 5 navios entregues na fase inicial do projeto Sarawat. As 3 corvetas adicionais estarão equipadas com tecnologia avançada de combate e sistemas de engenharia de última geração. Projetados para enfrentar múltiplas ameaças, as embarcações robustas reforçarão a capacidade de resposta aérea saudita em cenário de conflito marítimo e proteção territorial. Para garantir uma transição eficaz, o acordo prevê assistência contínua das forças navais espanholas durante todas as fases de construção e preparação. Isso inclui desde a inspeção dos sistemas até a realização de testes rigorosos e treinamento intensivo das tripulações sauditas. Com esse suporte, as corvetas estarão aptas para entrar em operação plenamente e atender às necessidades de defesa do reino, proporcionando uma barreira de proteção adicional aos interesses marítimos e estratégicos do país. A construção das 3 novas corvetas Avance 2200 é mais um passo em direção à segurança e estabilidade marítima da Arábia Saudita. Com esse acordo, a Arábia Saudita busca reforçar sua capacidade de defesa e assegurar seus interesses vitais na região, especialmente diante das crescentes ameaças marítimas. Esses esforços estão em linha com a visão 2030, que define os objetivos de longo prazo para a construção e desenvolvimento da infraestrutura militar e autonomia defensiva do país. O projeto Sarawat destaca a importância de parcerias internacionais para o fortalecimento das forças armadas sauditas. Por meio da colaboração com a Espanha, a Arábia Saudita expande sua frota naval, adquirindo conhecimentos e tecnologias que potencializam sua independência estratégica. As 3 novas corvetas Avance 2200 são navios e símbolos de uma defesa mais integrada e de uma cooperação internacional sólida. China apresenta grande trimarã não tripulado furtivo na exposição em Zhuhai. O novo navio de combate não tripulado de tecnologia furtiva, JARI USVA da classe Orca da China, chegou a uma exposição aeroespacial em Zhuhai. O barco em forma de trimarã, desenvolvido pela empresa estatal Corporação da Indústria e Construção Naval da China, é equipado com mísseis, torpedos e metralhadores e com um lançador vertical universal para lançamento de foguetes. O trimarã de combate foi projetado para participar de patrulhamentos, ataques com mísseis, guerra antissubmarina e operação de busca e resgate. As principais características do JARI USVA de 300 toneladas são comprimento de 58 metros, largura 23 metros, calado 4 metros, deslocamento 500 toneladas, velocidade máxima 42 nós, capacidade de carga 70 toneladas, alcance 4.000 milhas, 7.408 km. O navio tem um motor diesel elétrico e um heliponto à polpa, o que lhe permite coordenar operações com os veículos aéreos não tripulados do tipo helicóptero. A Exposição Aeroespacial Internacional da China, na cidade de Zhuhai, vai ser realizada de 12 a 17 de novembro.
Analista: Rússia usa nova bomba aérea deixando aviões inalcançáveis para a defesa antiaérea da Ucrânia. As novas bombas aéreas Grom E-1, que podem cobrir distâncias de até 120 km graças ao seu motor de foguete, apareceram no arsenal da aviação russa, escreveu um analista militar em um artigo para o The Telegraph. De acordo com o especialista da X, as bombas Grom E-1 permitem efetuar ataques de aeronaves Su-30 e Su-34 permanecendo inalcançáveis para a maioria dos meios de defesa antiaérea das Forças Armadas ucranianas, bem como para caças modernos F-16 com mísseis AIM-RAM. A Axie também diz que os Grom E-1 já foram usados para atacar alvos em Mirnograd, Kherson e Kharkov. O analista observa que, em contrapartida, o exército ucraniano tenta usar bombas aéreas guiadas Hammer de produção francesa e bombas aéreas norte-americanas J-Soul, mas o seu alcance é quase 2 vezes menor, sendo de apenas 64 km. Por isso, as aeronaves ucranianas entram na zona de operação dos sistemas de defesa antiaérea russos S-300 e S-400, bem como dos aviões Su-30 com mísseis S-77. Grom E-1 é equipada com motor de seção da cauda, com motor na secção da cauda. A Grom E-2 em vez do motor ter uma carga adicional de combate explosivo de fragmentação. A bomba míssil direcionada por meio de satélite foi concebida para atingir uma ampla gama de alvos terrestres vulneráveis. A munição tem uma massa de aproximadamente 600 kg, uma unidade de combate 315 kg e o alcance máximo de lançamento de 120 km. A Grom E-1 pode ser equipada em aeronaves de todos os tipos. Militares ucranianos já desertam em grupo e não individualmente, diz mídia. Os objetivos das Forças Armadas da Ucrânia se ausentam. Os efetivos das Forças Armadas da Ucrânia se ausentam sem licença e já desertam em grupos. E não sozinho como antes, informou o portal ucraniano Novosti Live, com referência ao psicólogo militar ucraniano Andrei Kozinchuk. Algo deve ser feito com um abandono voluntário de uma unidade. Se antes era uma coisa isolada, agora vão em grupos. Aponta uma mensagem do portal publicado no canal de Telegram. De acordo com a notícia, Kozinchuk afirma que os militares estão deixando o serviço exclusivamente por causa de conflitos internos e mal-entendidos com comandantes e não devido a fatores políticos ou externos. No final de outubro, a deputada da Suprema Rada, Ana, diz que mais de 100 mil militares ucranianos desertaram do exército ucraniano ou abandonaram voluntariamente suas unidades. Na semana passada, o ex-vice-secretário de Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, o general aposentado Sergei Krivosnos, disse que apenas 10 em cada 100 pessoas mobilizadas da Ucrânia chegam à linha de frente devido a deserções em massa, treinamento insuficiente. Chefe da defesa inglesa: ciclo de vida de tecnologias militares ucranianas é de apenas 2 meses. O secretário de defesa inglês John Healey afirmou que o ciclo de vida das tecnologias militares usadas por Kiev é de apenas 2 meses até que os militares russos encontrem uma maneira de combatê-la. Segundo o chefe da defesa, ele descobriu isso durante uma visita à Ucrânia. Essencialmente, o ciclo de vida das tecnologias no fronte é agora de cerca de 2 meses. Ao longo de 2 meses, depois de os ucranianos criarem uma produção e entregarem novos drones para seus militares, os russos encontraram uma maneira de combatê-los, disse Healey em uma entrevista ao The Telegraph. O secretário inglês acrescentou que a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não mudará os planos da Inglaterra de apoiar a Ucrânia. Também reconhece que, independentemente de quem fosse eleito, Harris ou Trump, os Estados Unidos estão mudando sua prioridade estratégica e foco, e vão fazer isso daqui para frente rumo à região do Indo-Pacífico. Esta é uma realidade que todos os países da OTAN devem reconhecer, disse Healey. Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos após a eleição de 2016, venceu a eleição presidencial que ocorreu no dia 5 de novembro. Ele foi o primeiro político dos Estados Unidos desde o século XIX a retornar à Casa Branca após um hiato de 4 anos.
Tecnologia de controle mental. A Convenção sobre a Inteligência Artificial não impede o abuso de direitos humanos fundamentais por Mojmi Babasek. Em 5 de setembro, o representante da Comissão Europeia assinou a Convenção Quadro do Conselho da Europa sobre a Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito em nome da União Europeia. De acordo com a declaração da Comissão Europeia, a Convenção será implementada na União Europeia por meio do Ato de Inteligência Artificial da União Europeia. No preâmbulo da Convenção, afirma-se que uma das razões pelas quais esta Convenção deve ser aprovada é devido à preocupação de que sistemas de inteligência artificial possam ser usados para fins repreensivos em violação do direito internacional dos direitos humanos, incluindo através da prática arbitrária ou ilegal de vigilância e censura que corroem a privacidade e a autonomia individual. Ele também afirma que os sistemas de inteligência artificial têm o potencial de interferir nos direitos humanos, na democracia e no Estado de Direito, que a Convenção visa obrigar os governos signatários a introduzir em seus sistemas legais medidas que impeçam tal abuso dos sistemas de inteligência artificial. Diz: cada parte adotará ou manterá medidas para respeitar a dignidade humana e a autonomia individual. Cada parte adotará ou manterá medidas para garantir que requisitos adequados de transparência e supervisão estejam em vigor, inclusive no que diz respeito à identificação de conteúdo gerado por sistemas de inteligência artificial. Cada parte adotará ou manterá medidas para garantir a responsabilização e a responsabilização pelos impactos adversos nos direitos humanos, na democracia e no Estado de Direito resultantes de atividades dentro do ciclo de vida dos sistemas de inteligência artificial. Cada parte assegurará que, quando o sistema de inteligência artificial tiver um impacto significativo no gozo dos direitos humanos, garantias processuais, salvaguardas de direitos eficazes, de acordo com o direito nacional e nacional aplicáveis, estejam disponíveis para as pessoas afetadas por esse sistema. Cada parte procurará garantir que questões importantes levantadas em relação ao sistema de inteligência artificial sejam, conforme apropriado, devidamente reconsideradas por meio de discussão pública e consulta de múltiplas partes interessadas à luz das implicações sociais, econômicas, legais, éticas, ambientais e outras implicações relevantes. A Convenção deve entrar em vigor em 5 de dezembro de 2024. Nos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e seus pequenos países europeus que assinaram em 5 de setembro. Não há dúvida de que a assinatura desta Convenção acabará com o abuso dos direitos humanos, que já ocorre no mundo há 40 anos. De acordo com a audiência intitulada Armas Silenciosas, examinando incidentes de saúde anômalos estrangeiros visando americanos em seu território, realizado em maio passado pelo Comitê de Segurança Interna da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, onde a síndrome de Havana foi discutida. A testemunha Christo Grozev, do grupo investigativo Bellingcat, disse lá que diplomatas russos fizeram reclamações semelhantes na década de 1980. Um membro do Comitê de Segurança Interna, Ellen James Wayne, perguntou às testemunhas se os usos das mesmas armas contra os russos poderiam ter algo a ver com parte do motivo da CIA para encobrir a existência e a tecnologia dessas armas. Grozev respondeu: essa é uma possibilidade muito lógica. Mark Zid, advogado americano que representa vários pacientes com sintomas de síndrome de Havana e que possuem uma autorização de segurança, respondeu à pergunta sobre se há pessoas de fora dos funcionários do governo dos Estados Unidos que reclamam dos ataques da síndrome de Havana. Há muitas pessoas que acreditam ser vítimas de incidentes anômalos de saúde. Tudo o que você precisa fazer é olhar meu feed no Twitter sempre que eu postar sobre o tópico. Em 10 de julho de 2016, o New York Times publicou o artigo Estados Unidos da Paranoia sobre americanos alegando serem vítimas de ataques neurotecnológicos. Ele descreveu sobre um grupo organizado em torno da convicção de que seus membros são vítimas de uma conspiração crescente para assediar milhares de americanos comuns com armas de controle mental e exércitos de supostos perseguidores de gangues. O objetivo, como diz o site da perseguição de gangues, é destruir todos os aspectos da vida de um indivíduo-alvo. O New York Times declarou: a comunidade estimada conservadoramente em mais de 10 mil membros proliferou desde o 11 de setembro. É bastante evidente que para essas pessoas a Convenção sobre Inteligência Artificial não ajudará, pois afirmam: as questões relativas à defesa nacional não se enquadram no âmbito desta Convenção. O político russo Vladimir Lopatin, que lutava pela proibição dessas neurotecnologias até o final do último milênio, escreveu em 1999 no livro Arma Psicotrônica e a Segurança da Rússia,
que a guerra psicotrônica está realmente ocorrendo sem declaração de guerra. Isso pode facilmente significar que as pessoas que fazem parte desta guerra ou as pessoas que estão sendo experimentadas como parte dos preparativos para essa guerra serão consideradas parte da atividade governamental relacionada à defesa nacional. Sob tais circunstâncias, a guerra continuará até que uma das superpotências a vença e controle a atividade cerebral das pessoas ao redor do mundo. Por que você acredita que a CIA e o governo dos Estados Unidos impediram o Congresso dos Estados Unidos de publicar o uso dessas tecnologias contra diplomatas americanos e funcionários de agentes de segurança? Pergunta. Por que você acredita que o governo dos Estados Unidos permitiria a continuação dos ataques da síndrome de Avandra contra seus funcionários? Pergunta. Por que você acha que os Estados Unidos estão recusando o uso dos sistemas chineses da Huawei para a tecnologia 5G e os funcionários do governo americano não devem usar o TikTok chinês? Pergunta. Por que você acha que os computadores dos Estados Unidos, o Facebook e outros componentes da internet poderiam ser usados? Pergunta. Você consegue adivinhar o que acontecerá se o 6G conectar os cérebros humanos à internet? Pergunta. Já passou da hora de o mundo acordar e exigir a proibição internacional do uso dessas tecnologias controladas pela Democrática Organização das Nações Unidas sem o poder de veto. Outro aviso severo que as pessoas devem levar em conta é a convenção não divulgar outro aviso severo que as pessoas devem levar em conta é que a convenção não divulga qual tecnologia a inteligência artificial poderia usar para produzir impactos adversos em direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Como o público em geral pode participar das discussões sobre os perigos conectados ao uso ou abuso da inteligência artificial, se eles não sabem como esses impactos podem ser produzidos? Pergunta. E onde esta transparência que foi prometida? Pergunta. Em agosto deste ano, 12 organizações de direitos humanos do mundo propuseram a 1790 Road Media para a publicação de um artigo explicando como os sistemas de inteligência artificial poderiam ser usados para esse propósito. E apenas alguns servidores alternativos tiveram condições de publicá-lo. Nas cartas enviadas por e-mail em massa aos editores, sugerindo que eles se juntassem a outros destinatários deste artigo para participar da rebelião contra a classificação de tecnologia de controle mental. Já que a rebelião coletiva contra a ascensão de novas superpotências totalitárias não pode ser punida no mundo democrático, parece haver apenas uma pequena esperança de que as tecnologias sejam desclassificadas e que a proibição do uso de tecnologia de controle mental seja discutida publicamente e implementada de uma forma que permita ao público, às organizações de direitos humanos e à ONU supervisionar a implementação dessa proibição. Sem um controle público do uso de sistemas de inteligência artificial, não haverá garantia de que os governos observarão as medidas introduzidas para impedir o uso dessas tecnologias contra seus próprios cidadãos, ou cidadãos estrangeiros, ou para experimentação em seus cidadãos para fins de defesa. A lei de inteligência artificial do Parlamento Europeu não apresenta nenhuma mudança positiva. Ao ler o relatório do Comitê Consultivo de Direitos Humanos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, intitulado Impacto, Oportunidades e Desafios da Neurotecnologia com relação à promoção e proteção de todos os direitos humanos, você perceberá que as Nações Unidas não estão autorizadas a divulgar os princípios do funcionamento das neurotecnologias que podem ser usadas para abusar dos direitos humanos fundamentais e destruir sistemas políticos democráticos. No entanto, a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse em setembro de 2021, as tecnologias de inteligência artificial podem ter efeitos negativos, até mesmo catastróficos, se forem usadas sem consideração suficiente sobre como afeta os direitos humanos das pessoas. Os leitores podem assinar a petição pedindo à União Europeia que desclassifique as tecnologias de controle mental e também podem ajudar a introduzir a proibição internacional do uso de neurotecnologias que violam os direitos humanos fundamentais, disseminando informações sobre essas tecnologias neurotecnológicas no Facebook, Twitter, Instagram, etc.
O cérebro é o campo de batalha do futuro. O objetivo declarado do WAFE é alterar o ser humano. A energia direcionada está sendo transformada em arma. O cérebro dos indivíduos pode ser alvo de micro-ondas, por Peter Koenig. Artigo incisivo de Peter Koenig, publicado pela primeira vez pela Global Research em 14 de junho de 2023. O neurologista da DARPA e chefe do programa de estudos neuroética da Universidade de Georgetown, Washington, Dr. James Giordano, que também é especialista em armas, começou sua apresentação na Academia Militar de West Point, Nova York, dizendo: o cérebro é e será o campo de batalha do século XXI. Fim da história. DARPA significa Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, um think tank do Pentágono. O Dr. Giordano fala sobre como a energia direcionada pode ser e está sendo transformada em arma. O cérebro dos indivíduos pode ser alvo de micro-ondas, o tipo de 5G, em hebraico CG, dos quais você vê antenas crescendo como cogumelos por todo o mundo. Eles dizem que é para tornar sua internet, computadores e smartphones cada vez mais sofisticados, mais rápidos, com maior capacidade de alcance para ajudar a promover a digitalização. Tudo isso pode ser verdade até certo ponto, mas a verdadeira razão por trás dessas torres de micro-ondas é atingir você, um indivíduo. Por que? Pergunta. De outras fontes, sabemos que a quarta revolução industrial está em plena implementação. Klaus Schwab, eterno CEO do Fórum Econômico Mundial, publicou em seu livro Moldando a Quarta Revolução Industrial, já em 2018. Nele ele escreve sobre tópicos significativos como a incorporação de valores em tecnologias, a internet das coisas, ética de dados, inteligência artificial e robótica, e um capítulo especial sobre alterando o ser humano. Neste capítulo, Schwab aborda biotecnologia, neurotecnologia e transhumanismo, precisamente a ciência sobre a qual o Dr. Giordano fala em 2018 na Academia Militar de West Point e que está em plena implementação. Se ligarmos os pontos, perceberemos que o cérebro como campo de batalha do futuro é agora e que fomos avisados muito antes. Segundo o Dr. Giordano, a ciência das neurotecnologias começou há cerca de 40 anos e ele, Giordano, faz parte dela há pelo menos 35 anos. Portanto, os avisos estão por todo lugar. No máximo, pela quarta revolução industrial de Klaus Schwab. O culto da morte novamente deu aviso às pessoas, de acordo com as suas regras, bem antes do tempo, então eles podem ter sucesso. Por que nunca tomamos nota desses avisos? Pergunta. Por que não acreditamos em tanto mal embutido na humanidade? Pergunta. Ou por que não queremos sair da zona de conforto de nossa visão distópica de um mundo seguro? Pergunta. Eles sabem disso. E devemos quebrar essa fronteira entre conforto e realidade, senão estamos condenados. Se você for um alvo, não há praticamente nada que você possa fazer, disse William Bidney, ex-diretor técnico da NSA e denunciante. A NSA é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, uma das 15 agências de inteligência dos Estados Unidos. Se você quer um demonstrador principal, pare de demonstrar. Você atinge o cérebro dele com ondas ultra curtas. Nós os conhecemos agora como 5G. Você os deixa deprimidos, então eles não querem mais se manifestar. Você os torna suicidas e o problema está resolvido. Você faz isso quantas vezes quiser e cria um ambiente de depressão. Estas são palavras parafraseadas de Brian Troway, ex-cientista de micro-ondas do MI5 e denunciante. No serviço secreto inglês, o Sr. Troway acrescenta que micro-ondas de baixa intensidade podem causar todos os tipos de câncer e leucemias. E ainda elabora que, nos últimos 40 anos, o governo da Inglaterra, além de basicamente todos os governos anglo-saxões, tem mentido para seu povo, para proteger não apenas os lucros exorbitantes dessas indústrias da morte, mas também mais importante, por não divulgar o objetivo maligno de vigilância total e escravidão que eles planejam. Hoje vemos gradualmente que esse plano implica, por meio da telepatia eletrônica, acrescenta Troway, somos capazes de monitorar o cérebro. Se em um ponto a tecnologia previu que pequenos implantes de chip dificilmente visíveis eram necessários no cérebro para poder acessar eletronicamente o pensamento dos indivíduos, daí o óxido de grafeno altamente magnético em muitas das injeções de vacina contra a C19, isso pode ser mais necessário, isso pode não ser mais necessário. Em outras palavras, somos todos vulneráveis, vacinados ou não. A interferência mental por meio da cobertura mundial de ondas curtas, 5G, e o pior,
que podemos nem perceber quando ela nos atinge. Manipulações mentais podem assumir muitas formas. Uma delas é que as pessoas ouvem vozes fisicamente. Não é que as pessoas estejam imaginando vozes, mas elas podem ouvir vozes fisicamente. Você pode ser qualquer coisa que você queira ouvir, ou que tenha medo de ouvir vozes angelicais ou vozes diabólicas. Para repetir as palavras dos neurocientistas, essa tecnologia pode ser aplicada ao pessoal da Embaixada dos Estados Unidos em Havana, relatada pela primeira vez pelo pessoal da Embaixada dos Estados Unidos do Canadá em Havana, Cuba, a chamada Síndrome de Havana de 2016. Isso pode ser um conjunto de sintomas idiopáticos experimentados principalmente no exterior por funcionários do governo dos Estados Unidos e pessoal militar. Os sintomas variam em gravidade, desde dor e zumbido nos ouvidos até disfunção cognitiva. A síndrome de Havana, aparentemente, também foi relatada por funcionários dos Estados Unidos, da Embaixada dos Estados Unidos na China. A DARPA fechou alguns contratos em 2011 e 2012 com a Universidade da Califórnia para que o chamado de telepatia eletrônica, para poder monitorar o cérebro das pessoas à distância e determinar o que elas estão pensando. Sob um contrato separado, a universidade investigaria o envio de sinais para o cérebro de uma pessoa, literalmente enviando mensagem dizendo que ela deve pensar e fazer. É aqui que a tecnologia está hoje. Isso poderia ser usado na sua vida privada, assim como na sua vida profissional. Isso significa que, já hoje, eles poderiam fazer com você, fazer e se comportar como eles quisessem. Eles poderiam fazer de você um assassino, um trapaceiro ou simplesmente obediente às ordens que podem seguir. Para repetir, o que você precisa saber é que o cérebro é e será o campo de batalha do século XXI. Dr. James Jordan, neurologista da DARPA, durante sua palestra na Modern War Institute, em West Point, Nova York. É importante lembrar especialmente porque devemos prestar mais atenção no nosso entorno, ao comportamento das pessoas, o que estamos acostumados, podemos deduzir muitas lições. Então podemos continuar a expandir o campo de conectar os pontos. A tecnologia poderia ser usada para induzi-la a cometer assassinato e matas. Alguns dos tiroteios em massa súbitos e inesperados em escolas e shopping centers são desencadeados por tais mecanismos? Pergunta. Tem uma possibilidade distinta, porque na maioria dos casos o atirador não é apreendido e levado à justiça, mas imediatamente morto na cena pela polícia. Para que ele não se lembre o que aconteceu com ele e divulgue o segredo do tribunal. O uso do cérebro como campo de batalha pelo MSG. Na maioria dos casos, a polícia simplesmente disse que o culpado era conhecido da polícia ou já tinha antecedentes criminais. Isso é para disfarçá-lo de pensar mais. Por que eles estão fazendo isso? Pergunta. Eles sendo os monstros que não podem ser facilmente chamados de humanos, para criar terror, medo constante, para mantê-lo alerta. Para acostumar ao terror, a violência, por pior, muito pior, está por vir. Se eles conseguirem o que querem e nós apenas obedecemos, ficamos deprimidos e passivos, em vez de nos rebelarmos em uníssono em paz, mas rejeitando fortemente o domínio de alguns sobre nós, os muitos. Curiosamente, a quarta revolução industrial não dá uma única razão válida pela qual toda a digitalização, transhumanismo e controle total da humanidade são bons para a humanidade e para a Mãe Terra, nem a grande reinicialização, nem a Agenda 2030 ONU. Precisamos parar com esse abuso da humanidade, a escravidão humana, para o benefício de alguns. Por exemplo, podemos fazer isso entre outras ações, desativando coletivamente em solidariedade as antenas 5G e 6G, ficando longe o máximo possível de vacinas e de medicamentos que alteram suas atividades cerebrais, como causar depressão e alegria extrema. Fique longe de medicamentos convencionais, especialmente de antenas de ondas curtas. Lembre-se, pessoas assustadas são mais fáceis de manipular. E esse é um dos objetivos finais, manipular você de acordo com a vontade deles. O especialista da DARPA, Giordano, que também é um cientista de destaque do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, isso fala por si.
Também fala sobre tecnologias não invasivas, como a chamada Programa M3, o Programa de Neurocirurgia, Neuromodulação e Narcóticos. A ideia é colocar eletrodos de tamanho mínimo no seu cérebro para que apenas uma intervenção mínima seja capaz de ler e escrever na função cerebral em tempo real, remotamente, influenciando de maneira que são cinéticas e não cinéticas as atitudes, crenças, pensamentos, emoções, atividades. Veja o poder e as ferramentas que as ciências cerebrais oferecem. Esse era o nível da ciência em 2018, quando o Dr. Giordano fez em seu discurso infame em West Point. Enquanto isso, a neurociência deu um salto para frente, de modo que os implantes não são mais necessários. O ex-cientista de micro-ondas do serviço secreto inglês, MI5, Barry Tower, explica como eles destroem o individual. Ele diz: se você quiser causar uma doença psiquiátrica específica, você faria o feixe de micro-ondas sempre mirar em uma glândula específica ou uma parte específica do cérebro, ou um olho ou um coração, e não há nada que você possa fazer. Se isso não funcionar, eles sempre podem enviar o FBI, tirar uma foto e então te matar de outras maneiras. Comunidade de inteligência, aquela dentro dos governos, com a ajuda de suas ferramentas de vigilância assistido por algoritmos, tornam-se tão poderosos que escapam dos limites do Estado para o qual estão trabalhando, tornando-se independentes e controlam o Estado que deveriam controlá-las. Estamos caminhando a toda velocidade em direção ao Estado nazi que vemos chegando. Não somos capazes de fazer qualquer coisa contra ele, porque não estamos conectados uns com os outros, somos mantidos separados como indivíduos, com nossas pequenas vantagens individuais e guloseimas especiais, mantendo-nos sob coleiros individuais propositadamente, longe, nos unindo com os outros. Stasi, para aqueles que são jovens demais para se lembrar, é um termo coloquial para descrever o Ministério de Segurança do Estado da Alemanha Oriental. Isso afeta não apenas os Estados Unidos, mas países ao redor do mundo, especialmente o mundo ocidental, que ainda pretende permanecer com um império emergindo em uma nova ordem mundial única. Isso só pode acontecer com uma população massivamente reduzida para reduzir a resistência, com a população mortalmente assustada e, eventualmente, com sobreviventes transformados em transhumanos facilmente manipuláveis. Estaleiro Rio Grande e a vitória na construção de 4 navios de transporte impulsionam o mercado naval brasileiro. O estaleiro Rio Grande, conhecido oficialmente como Ecovix, uniu forças com a empresa McLaren, localizada em Niterói, Rio de Janeiro, para conquistar um importante edital da Transpreto. Este consórcio vai ser responsabilizado pela construção de 4 navios nos próximos anos, um feito notável que promete impulsionar a indústria naval na região. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Naval, Alexandre Lindmeier, destacou a relevância dessa conquista para a economia local. Embora os estaleiros tenham anunciado a vitória no edital, eles ainda precisam, portanto, passar pela análise de documentos. Assim, Lindmeier prevê a assinatura do contrato ocorrerá entre 30 e 60 dias. Essa fase preliminar garante, assim que o estaleiro Rio Grande atenda aos requisitos de segurança, por conseguinte, assegura a qualidade das embarcações. Portanto, as novas embarcações com capacidade de 15 mil a 18 mil toneladas, visto que desempenham um papel
desempenharão um papel crucial no transporte de derivados de petróleo como a gasolina. Segundo o cronograma da concorrência estabelecido pela Transpetro, o lançamento do primeiro navio classificado como Range está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2026. Os demais navios serão entregues em intervalo de 6 meses, com conclusão total das entregas programadas até meados de 2028. A conquista edital pela Ecovix e McLaren representa um passo significativo para a retomada do setor naval em Rio Grande. Alexandre celebrou a notícia, destacando o fortalecimento da Petrobras e a ampliação da frota geram mais empregos e impulsionam a indústria naval. Essa movimentação responde positivamente aos desafios que o setor enfrenta, trazendo promessas de novas oportunidades de crescimento econômico. Com a assinatura do contrato, o estaleiro Rio Grande iniciará uma nova era da construção naval, impulsionando o desenvolvimento industrial e econômico da região. Opinião: a Marinha dos Estados Unidos corre o risco de perder habilidades vitais na construção naval. O Stephen Rodrigues. Até 2030, os Estados Unidos podem ter aproximadamente 2,1 milhões de empregos industriais não preenchidos. Essas não são apenas oportunidades perdidas para os trabalhadores americanos, mas essa magnitude de empregos industriais não preenchidos pode impactar negativamente a economia dos Estados Unidos, custando-nos mais de 1 trilhão até o final da década. Parte desse custo será percebido na capacidade de produção reduzida, a adoção limitada de novas tecnologias mais eficientes e ritmo geral mais lento de desenvolvimento e inovação. Além das implicações econômicas, os empregos serão preenchidos na fabricação de defesa de nossa nação, tem implicações significativas da segurança nacional para o nosso país. Ao olhar para a base industrial americana, foram os custos orçamentários pós-Guerra Fria em meados da década de 1990, que levaram à redução da produção marítima e deixaram a indústria outrora robusta, fragmentada e frágil. Os fornecedores mudaram o foco ou fecharam suas portas, fragmentando uma cadeia de suprimentos fortemente integrada. Os trabalhadores entraram e saíram do campo de fabricação, criando uma imensa lacuna de habilidades. Hoje, estamos com falta de quase 140 mil trabalhadores para dar suporte apenas à construção de submarinos. E para os fornecedores restantes de hoje, há uma falta de trabalhadores novos e mais jovens qualificados para substituir funcionários veteranos, que estão se aposentando e levando seus anos de experiência em produção e manutenção com eles. Tudo isso contribui para o atraso na produção e manutenção de navios em um momento de ameaças globais cada vez maiores. O imperativo mais crítico que a Marinha dos Estados Unidos está enfrentando é expandir e sustentar sua capacidade de produção em toda a base industrial marítima para recapitalizar sua dissuasão baseada no mar e garantir uma presença marítima capaz e duradoura em todos os momentos. Para esse fim, a Marinha lançou recentemente a missão 1+2 para construir e manter uma cadência de 3 novos submarinos a cada ano. Um submarino da classe Columbia e 2 da classe Virginia. É um empreendimento massivo, único em uma geração, para revitalizar a construção naval, suas cadeias de suprimentos e a força de trabalho marítimo. Nossos desafios são de escopo nacional, necessitando de coordenação e colaboração em todo o país. Aumentar a capacidade e a colaboração em tal escala também depende muito da compreensão dos pontos fortes e necessidade única das regiões locais. Isso requer uma abordagem neutra, integrada de toda a nação,
que capacite fornecedores locais e iniciativas de força de trabalho, ao mesmo tempo que constrói uma rede nacional coesa focada em revitalizar toda a indústria marítima e renovar o orgulho e a satisfação que vem com uma carreira na manufatura. Há bons esforços em andamento para tentar abordar esses desafios e revitalizar a base industrial marítima nos Estados Unidos e no setor da manufatura em geral. Uma das muitas maneiras pelas quais a Marinha está saindo da caixa foi por meio do estabelecimento de uma parceria em 2022 com a Blue Forge Alliance, sem fins lucrativos, onde atua como presidente do Conselho Consultivo Estratégico designado como seu integrador de base industrial marítima e submarina. Este parceiro neutro e imparcial está focado no desenvolvimento de fornecedores, capacitação da força de trabalho e implementação estratégica de tecnologias avançadas de manufatura. Por meio dessas abordagens exclusivas, a Marinha obteve sucesso na integração de construtores navais, fornecedores e uma força de trabalho qualificada que pode crescer e sustentar a base industrial americana. Em menos de 2 anos, eles forneceram mais de 273 milhões a fornecedores diretamente conectados à base industrial submarina. Para expandir a capacidade e a competência, mais de 4 mil indivíduos foram treinados em ofícios qualificados diretamente vinculados à necessidade da base industrial submarina marítima, e mais de 10 mil funcionários foram contratados em 2023, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Além disso, o site BundSubmarines.com, gerenciado pela Blue Forge Alliance, atraiu mais de 11 milhões de visitas, levando à criação de mais de 560 mil alertas de emprego e mais de 1,4 milhão de cliques para se candidatar a empregos. Os avanços recentes na fabricação avançada estão transformando a base industrial submarina, impulsionando melhorias tanto na capacidade quanto na capacidade de produção, por meio da adoção de ferramentas de ponta como a manufatura aditiva, automação, robótica e testes não destrutivos. A base industrial está reduzindo os prazos de entrega, melhorando a qualidade e a segurança, impulsionando as métricas gerais de desempenho. O teste ultrassônico da matriz faseada automatizada e os testes radiográficos orientados por inteligência artificial diminuem significativamente os tempos de inspeção, ao mesmo tempo que melhorará a repetibilidade e o controle de qualidade. Enquanto isso, a certificação de combinações de materiais de processo específicas da Marinha está eliminando gargalos na cadeia de suprimentos, permitindo alternativas rápidas e mais flexíveis para a fabricação de peças críticas. Esses esforços tecnológicos não estão apenas aumentando a resiliência e a agilidade da cadeia de suprimentos, mas também garantindo que a base industrial marítima esteja melhor posicionada para atender às crescentes demandas da Marinha e sustentar o sucesso a longo prazo. Está claro que, se trabalharmos juntos, local e nacionalmente, em todo o governo, empresas e comunidade, podemos impulsionar a economia americana por meio de um ressurgimento da manufatura. A indústria da manufatura marítima de nossa nação pode oferecer aos indivíduos uma chance de carreiras estáveis, gratificantes e lucrativas com potencial para o crescimento dinâmico. E o mais importante, podemos garantir que aqueles que servem a nossa nação estarão mais bem equipados para defendê-la. Rússia atinge infraestrutura de aeródromos e militares em instalações. Rússia atinge infraestrutura de aeródromos militares e instalações de energia da Ucrânia, diz o Ministério da Defesa. Agrupamento de tropas russas e do Sul tomou posições mais vantajosas, repeliu um ataque do adversário, tendo o exército de Kiev perdido até 770 militares, 3 depósitos de munições, várias peças de artilharia, uma estação de guerra eletrônica, Anclave, informou o Ministério da Defesa da Rússia neste sábado, 9 de 11 de 2024. Informa-se também que a aviação tático operacional, drones de ataque e tropas de mísseis e artilharia do exército da Rússia atingiram instalações de energia que sustentavam as operações das forças armadas ucranianas, infraestrutura de aeródromos militares e aglomerações de tropas e equipamentos militares inimigas em 147 áreas. Formações ucranianas perderam na área de operações do agrupamento de tropas russas Vostok Leste até 125 efetivos, uma peça de artilharia propulsada Krav de produção polonesa, 3 veículos blindados de combate, uma estação de guerra eletrônica Anclave em um depósito de munições e um de combustível, relata o Ministério. Segundo dados da entidade militar, meios russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia 2 projetos de sistema HIMARS e 67 drones de asa fixa. Já o agrupamento russo Zapad Oeste atingiu as tropas e equipamentos militares de 3 brigadas ucranianas e repeliu um contra-ataque.
As do adversário foram de até 440 soldados, um veículo de combate de infantaria, um obuseiro de detrito e 2 depósitos de munições, acrescenta comunicado. Por sua vez, o agrupamento 13 Centro continua a avançar na profundidade da defesa ucraniana, atingindo formações de 6 brigadas ucranianas e repelindo 5 contra-ataques, tendo o exército da Ucrânia perdido até 420 militares, um blindado de infantaria, 2 blindados de transporte Vink de produção sueca, um obuseiro D-20 e vários outros equipamentos. A Ucrânia perdeu na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas Sérvia Norte, na direção de Kharkov, até 35 militares e 2 obuseiros de 30, conclui o comunicado. Pacífico à vista, maior porto da América Latina no Peru, vai impulsionar a indústria naval brasileira? Pergunta. Em meio ao projeto do governo brasileiro de expandir as rotas de escoamento da produção nacional para o Pacífico, o Peru está prestes a inaugurar o porto de Chancay, que será a maior estrutura da América Latina, ultrapassando o Porto de Santos. O terminal pode encurtar em 1/3 o tempo médio de chegada de produtos brasileiros ao Oriente. Primeiro porto construído na América Latina, com a maioria de capital chinês, o terminal de Chancay, a 60 km de Lima, no Peru, promete se tornar o principal centro de conexão da região com a Ásia. Ao todo, o custo foi de 3,6 bilhões. A inauguração da primeira etapa das obras acontece também em meio ao lançamento pelo governo federal de 5 rotas de integração e desenvolvimento sul-americano para justamente encurtar a distância do país com o Oriente. Entre as propostas está a Rota Amazônica, que integra Peru e Colômbia. Para além da questão logística, o novo porto também pode estimular o crescimento da indústria naval brasileira, que viveu um dos seus tempos de ouro entre 2007 e 2011. Para o professor de Economia dos Transportes da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Brasília, Francisco Guildemir Ferreira da Silva, o impacto pode ser sentido em toda a cadeia naval do país. Porém, ele ressalta a necessidade de investimentos e financiamento do setor. Do ponto de vista da produção de artefatos marítimos, sejam navais ou outros equipamentos, pode gerar um aquecimento, porque o Brasil tem proximidade com o Peru. Porém, a nossa indústria naval é bem restrita, há poucos produtores no Brasil, então o impacto imediato não será tão grande, mas pode levar a uma política de investimento e financiamento na cadeia. Se assim ocorrer e houver ainda acordos entre o Brasil e o Peru, podemos ter um desenvolvimento considerável da indústria naval do país, detalha. Era final do século XVI, quando a coroa portuguesa iniciou a construção do primeiro estaleiro no Brasil, o Ribeira das Naus, em Salvador, na Bahia. Desde então, a cadeia industrial naval do país passou por altos e baixos. Na década de 1970, era o segundo maior fabricante de embarcações navais e viu um novo auge nos anos de 2010. Até entrar em uma crise profunda, atualmente o setor das sinais de uma retomada e chegou a registrar aumento de 20% nas vagas de emprego nos últimos 5 anos. Apesar da alta, o especialista critica a falta de políticas de longo prazo para o setor, o que também ajudaria a absorver os benefícios trazidos pelo novo porto. Em agosto foi assinada a medida provisória de incentivo à indústria naval, porém ainda tem um longo período de maturação e aceitação do legislativo para que possa ajudar na continuidade dessa indústria. E à medida que tem um período definido, por conta disso não há certeza de longevidade. De olho na demanda que pode ser gerada pelo novo porto na região, a mesma empresa chinesa responsável pela estrutura também anunciou a criação de uma zona de processamento de exportação em Senador Guimarães, no Acre. O espaço será um centro de logística e distribuição para carga de origem ou destino à Ásia. Em agosto, o Estado chegou a receber pela primeira vez uma casa experimental vindo do Porto de Chancay. Ao todo, o percurso ultrapassou 2.700 quilômetros. 2.700 quilômetros. O professor da UFC destaca que a unidade pode trazer impactos para o produto interno bruto de toda a região norte, mas para gerar desenvolvimento é necessária a implementação de políticas públicas. Deve gerar um crescimento econômico bem acentuado, mas para haver desenvolvimento é necessário políticas de realocação e definição de indústrias adjacentes que trabalham na região. O Ceará teve a primeira ZPE do Brasil e só catalisou o desenvolvimento aliado ao crescimento econômico depois de implementar
depois de implantar política, capacitação e educação para atrair novas empresas, resume. O Acre é também um estado brasileiro que fica mais próximo do Oceano Pacífico, por onde ocorre o escoamento de cargas para a Ásia e os investimentos em novas rotas nessa região, que também inclui as áreas fronteiriças entre Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, são cada vez mais cruciais para aumentar o intercâmbio econômico do país com o continente. O doutor em Economia Política Internacional e professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Luciano Wexwell Severo, disse: temos que ver a inauguração do Porto de Xangai como uma oportunidade para que se consolide caminhos bioceânicos e para que o Brasil continue avançando rumo ao oeste e ao Pacífico. Ele servirá como um imã e um estimulador para que o país amplie o seu olhar também para os seus vizinhos da região. Nos últimos 25 anos, a economia dinâmica do mundo tem caminhado para a Ásia Pacífico. A China, por exemplo, representava nessa época 2% do destino das exportações, índice que atualmente é de mais de 30%. Ao mesmo tempo, a economia brasileira também avança para o oeste. Estados como os citados acima eram responsáveis por apenas 1% das exportações e hoje já concentram mais de 12%, ele explica. Além disso, o especialista citou a importância da América do Sul para a indústria brasileira, incluindo a naval. O Brasil tem 2,5 milhões de empresas e apenas 1% exporta desse total. Mais de 2/3 enviam seus produtos apenas para a região sul-americana. Nesse sentido, de tudo que o Brasil vende para a China, apenas 2% tem intensidade tecnológica médio-alta, enquanto que para a América do Sul esse índice é de 85%. O continente é um espaço de realização da faceta mais dinâmica da economia brasileira, que é a indústria. O país pode seguir vendendo commodities, mas é importante estimular e promover o setor industrial, argumenta. Para chegar ao maior porto da América Latina, o professor da UNILA enfatiza que a Cordilheira dos Andes e a Floresta Amazônica são dois grandes obstáculos naturais que exigem a consolidação de ferrovias ou hidrovias. Essas últimas possíveis justamente na Amazônia. Nessa questão que também entraria a indústria naval, sugere Severo. Em Manaus, nós temos o segundo maior polo naval do Brasil, com a possibilidade de produção de embarcações interessantes que poderiam ser escoadas para o Peru, Colômbia e Equador, através do rio Içá, Solimões, Maranhão e Ucayali. E também temos outro ponto na fronteira de Rondônia com a Bolívia, onde está prevista a construção de uma nova ponte. Poderíamos também abastecer o país vizinho com embarcações da Zona Franca de Manaus, que desceriam o rio Madeira desde Manaus até Porto Velho, depois chegariam a Guarajá, Mirim, onde terá a estrutura para entrar em território boliviano, finalizou. Irã demonstrou a Israel apenas pequena parte de sua capacidade de retaliação, de chefe do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. O Irã lançou cerca de 200 mísseis balísticos em Israel em 1º de outubro, visando instalações militares, bases aéreas e o quartel-general da Mossad. O ataque teria apanhado as defesas antiaéreas de mísseis de Israel e os aliados de Tel Aviv desprevenidos, com postagens na mídia social mostrando desenhos de mísseis atingindo seus alvos. A Operação Verdadeira Promessa 2 mostrou apenas uma pequena parte das capacidades militares do Irã, disse Hossein Salami, comandante-chefe do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, a força que executou os ataques iranianos de 1º de outubro contra Israel. Nós temos usado apenas uma pequena parte de nossas capacidades contra o inimigo, que trouxe todos os seus talentos para o campo, disse Salami em um evento na cidade de Mashhad, no nordeste do Irã, na sexta-feira, 8 de 11 de 2024. No decorrer da Operação Verdadeira Promessa 2, nós até atacamos a base dos sionistas em Netzarim, no coração de Gaza. Então a escolha dos funcionários do regime é entre o mal e o pior, acrescentou Salami, caracterizando o exército israelense como uma força desgastada, seus funcionários como deprimidos e sua economia como em farrapos. Salami sugeriu que os Estados Unidos estão gerenciando tudo para seu Estado cliente, citando os resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos. Disse que a votação mostrou que a resistência em Gaza provou ser capaz de expulsar um governo americano belicista do poder, com o povo norte-americano decidindo não votar em aqueles que armam a máquina de matar Israel.
Salame instou o novo governo de Trump para reduzir o apoio a Israel, alertando que Washington está ciente de que expandir o conflito só irá prejudicar os interesses, o prestígio e a credibilidade dos Estados Unidos.